Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que estejam bem. Vamos aí aproveitar essa oportunidade de fazer parte, né, de um congresso online internacional muito bom. Vou começar aqui me apresentando. Meu nome é Genival, eu sou da área de prótese e implantodontia, né? Tenho especialização em prótese e implante, mestrado em prótese e doutorado em implantodontia, tá? Sou coordenador do curso de especialização aqui na Bahia, de prótese e implante, e sou também professor de odontologia digital do mestrado da São Leopoldo Mandique de São Paulo, tá? E hoje, né, nós vamos tentar diminuir um pouco as nossas tempestades da odontologia no que diz respeito às reabilitações orais. E como eu sou hoje muito ligado à odontologia digital, esse foi um tema que me foi solicitado, né, para falar um pouco sobre os guias digitais voltados para a reabilitação oral na implantodontia. Então, o foco aqui da nossa apresentação será mais direcionado aos guias que nós utilizamos no dia a dia, voltados para reabilitação oral com implantes dentários, ok? Então, estou aí apresentando e qualquer dúvida, acho que no final aí vocês podem perguntar e a gente vai tentar tirar as dúvidas. Para começar, né, eu falo um pouco de cirurgia guiada, que é uma técnica minimamente invasiva, né, e está muito atual, né? As pessoas têm utilizado muito isso nos seus consultórios, suas clínicas, e também tem sido utilizado amplamente na rede de marketing, né, publicidade, propaganda. Não sei aí onde vocês estão, mas aqui na minha cidade é muito comum encontrar outdoors de venha fazer a cirurgia guiada com a gente, sem dor, sem corte, sem sutura, né? Alta previsibilidade, segurança, tudo isso que a gente está vendo assim na parte de publicidade. Okay? Esse é um tema, para mim, cirurgia guiada, muito estudado por mim, pois na minha tese de doutorado eu aprofundei os estudos e o conhecimento nessa área de cirurgia guiada. E minha tese foi a influência da experiência do operador no resultado das cirurgias guiadas, né? Basicamente, estou falando isso aqui para vocês entenderem um pouco o grau de profundidade em que eu entrei. Então, o objetivo desse estudo era ver se realmente só poderia fazer cirurgia guiada quem fosse um implantodontista experiente, né? E para resumir esse artigo, tá? A gente vai quebrar assim alguns mitos, né? Um mito principal, a cirurgia guiada é 100% precisa, respondendo também com o nosso trabalho, o nosso artigo, ela não é 100% precisa, ela tem desvios angulares no sentido apical, no sentido médio vestibular, vestíbulo lingual, que comparado com a mão livre é bem menor. Tá? E o estudo comparou esses desvios entre profissionais experientes e profissionais iniciantes na implantodontia. Aquele estudante de especialização que só colocou 5, 6 implantes na vida, teve a oportunidade de participar desse estudo em vários centros, né? Então, foi uma meta-análise
né, uma revisão sistemática com meta-análise de casos clínicos, né, randomizados. Então, para explicar um pouco o que a gente vai conversar aqui, eu busquei aqui voltar essa apresentação para os guias que a gente utiliza para reabilitação oral, né, dentro da implantodontia. Então, hoje em dia, dentro da minha atuação clínica, que eu sou, além de professor, eu sou clínico, eu tenho um consultório, eu tenho clínica, eu atuo diariamente nessa área de implantodontia e prótese, com grandes reabilitações. Tá? Eu vinha sentindo a necessidade de me desenvolver nessa área, pois essa dependência de plane centers, de radiologia, de laboratórios, isso me deixava um pouco inseguro, né, com relação a tempo e previsibilidade. Então a gente começou a desenvolver trabalhos, né, com guias e tentando guiar tudo que a gente faz de uma forma a otimizar o nosso trabalho, o tratamento, ser mais rápido e ter mais previsibilidade, tá? E com isso eu fui desenvolvendo e fazendo alguns artigos. A gente fez artigos sobre o sleeve sensitive da conexão, sobre a cirurgia guiada na técnica Paco zigomático, a gente produziu também um artigo, protocolo full digital também produzimos, guiada convencional, levantamento de seio, não produzi artigo, e enxerto em bloco customizado também produzi um artigo, todos eles foram publicados e foram objeto de muito estudo da minha parte. Tá? Então, vou falar um pouco aqui, mostrar um caso clínico e falar um pouco sobre como se faz isso, porque pode ser de interesse de muitos que estejam assistindo isso aí. Eu comecei a pensar em fazer enxerto em bloco customizado pela evolução da implantodontia, pela evolução das necessidades. Então, eu observava que sempre quem faz implante, quem faz enxerto ósseo, sabe que sempre, quando a gente está customizando manualmente na hora da cirurgia, além de perder muito tempo fazendo isso, corre sérios riscos de contaminação, risco de fratura do bloco que a gente está customizando, risco de voar. Quem nunca voou um bloco que estava customizando? Pelo menos eu já tive esse desprazer várias vezes, né? E com isso eu busquei recursos para poder fazer o enxerto customizado. Então, se vocês observarem nas imagens dos cortes tomográficos e na panorâmica, é um defeito, né, de cunho horizontal, uma região estética, com muito um grau de dificuldade muito grande de instalação de implantes. Né? E aí a gente fez, esse foi o meu primeiro caso de enxerto customizado. Eu fiz no meu consultório privado, tá? Um defeito ósseo aparentemente não muito grande, vocês podem ver na imagem, tá? E aí a gente fez o planejamento desse enxerto guiado, tá? Então, para explicar um pouco passo a passo, o que é que a gente faz? A gente faz uma tomografia do paciente, faz o escaneamento, faz as fotos e pode mandar para o Plane Center. Hoje, quem faz isso aí com maestria é a Bionovation, né? Através do professor Eduardo Mucay, hoje quem faz todos os planejamentos, as customizações dos enxertos. E ele é feito de acordo à necessidade do caso.
Quando você envia a solicitação para planejamento, você diz o que você espera e ele vai fazer com que aconteça, tá? Então, buscando a precisão, a gente tem a possibilidade de ter um enxerto customizado, preparado para aquele leito cirúrgico, né? Para aquele defeito ósseo. E ainda tem um guia para a inserção desse enxerto, um guia de posicionamento, para que você possa fazer a fresagem de fixação do seu enxerto no local correto, tá? A Bionovation produz os materiais, as fresas, inclusive o parafuso de fixação, tá? E você pode utilizar o material que você quiser para fazer a odontologia, né? Que a odontologia continua a mesma, a gente só vai mudar os facilitadores, que é a odontologia digital, que é o planejamento digital, que é ter o enxerto pronto, mas a gente vai precisar usar uma barreira, uma membrana, o osso liofilizado, IPRF, LPRF e assim por diante, né? Então, aí está o defeito ósseo, vocês podem ver, é um defeito bem interessante. Por mais que a gente pensasse em utilizar um implante de 2,9, por exemplo, com certeza iria haver uma fenestração. Então, a gente fez a opção por esse enxerto em bloco customizado. Está aí o enxerto posicionado. Agora, a membrana, a gente fazendo também todo o processo que vocês que fazem implante estão bem acostumados a fazer, né? De descolamento, relaxamento. E o passo a passo até a parte cirúrgica, né? Então, esse é um processo que a gente fez, tá? Para poder fazer o enxerto em bloco. A gente utiliza também alguns recursos do fluxo digital para direcionar a mim mesmo e também a profissionais menos experientes que têm dificuldade de localização, né, de onde faria o acesso da janela do seio maxilar. Então, também houve o guia para fazer o, o enxerto. Então, está aí um STL do guia. A gente utiliza a prótese do paciente, no caso, quando ele tem. Quando não tem, a gente utiliza outros recursos. E aí, onde vocês estão vendo aí, passando, é o local onde nós vamos passar a nossa fresa, a nossa broca, para poder dar o acesso em ambos os seios, já que esse caso foi um caso bilateral. Essas pontazinhas na frente aí são as pontas para fixação do guia, para ter certeza do local que a gente vai estar fazendo o acesso. Então, seio aberto, caso bem interessante. Volto a falar que a gente deve seguir os princípios biológicos, não é porque a gente está fazendo um guia, é um guia só de direcionamento, nós temos que ter cuidado com os detalhes anatômicos, né? E com o rompimento da membrana. Todo o processo biológico envolvido em um levantamento de seio deve ser de atenção máxima da nossa parte. Dando continuidade aqui no nosso passo a passo, a gente vai utilizar o biomaterial. Volto a ressaltar que a gente pode fazer a técnica que achar mais conveniente para o caso, utilizar o biomaterial mais conveniente. Podemos usar autógenos, xenógenos, podemos usar aloplásticos, halógenos, né? Que a gente pode utilizar a técnica que achar mais conveniente, tá?
Nesse caso aqui, foi sintético. E, graças à possibilidade de mapear o local, a gente pode ser um pouco mais conservador na abertura, né? E ter mais assertividade, né? E previsibilidade para cada caso. Ok? Então, aqui, a gente vai passar aqui para uma guiada convencional. Esse caso é um caso que eu fiz juntamente com um aluno meu de especialização, né? E nós fizemos um planejamento para um caso limítrofe. E nós publicamos esse artigo, né? Foi em 2021, isso aí. E o aluno foi o doutor Marcelo Nogueira, que fez todo o processo juntamente comigo. Tá? Basicamente, qual foi a dificuldade, né, dessa nossa guiada? Foi passar, desviar do nervo alveolar inferior. Essa foi a dificuldade que nós tínhamos, nosso desafio. E a gente sabendo do desvio apical de cada implante numa cirurgia guiada, a gente tem que ter um conhecimento e uma segurança muito grande com relação à adaptação do guia, se ele está realmente, precisamente adaptado aos dentes, né, que vão ser os pilares da fixação do guia, para que a gente consiga, sem risco para o paciente, fazer um desvio do nervo alveolar inferior. Vocês podem me perguntar se eu poderia utilizar um implante short. Poderia. Esse é um implante de 8,5. Eu poderia usar um de 4, um de 6, né? Mas a gente fez a opção por passar por trás do nervo, fazer essa manobra aí, ousada. Tá? E vai aqui uma sugestão quando vocês verem uma panorâmica, onde você vê o implante passando por cima do nervo, não condenem de cara, né? Peça uma tomografia, porque às vezes o implante está passando por trás do nervo, que foi o caso dessa cirurgia, foi o que a gente fez para essa paciente aqui, né? Então, no planejamento, a gente fazia um distanciamento de 3 milímetros, respeitando as possibilidades de erro e de desvio apical que a gente já conhece na literatura. Então, a gente não pode também arriscar muito. Uma margem de segurança e a posição do implante, né, posterior ao nervo, né? Mas, se você olhar agora na imagem panorâmica, a impressão que você tem é que o implante está passando no nervo. Então, a gente deixou a margem de segurança para evitar os transtornos. Aqui a gente usou um implante superfície vulcana da empresa Conexão, e aqui foi o resultado final. Fizemos próteses unitárias, já que a gente conseguiu fazer um implante de 8,5, 3,5 por 8,5, e a gente sabe que a literatura recomenda que se a gente tiver implantes curtos, abaixo de 6, 6, 5, 4, a gente deveria fazer essa prótese unida, essa reabilitação unida. E, nesse caso específico, era uma das exigências da paciente, é que ela não queria dente unido, ela queria passar o fio dental. Então, a gente fez a opção por esse motivo, foi mais um motivo que nos incentivou a fazer essa cirurgia dessa forma. Tá?
Então, aqui esse caso, protocolo digital, né? A gente sabe que é uma coisa que chega muito no consultório da gente, né? Quer dizer, é uma coisa que está sendo um pouco banalizada pelas clínicas aí, pelas grandes franquias, né? Que é a instalação de protocolo como uma coisa muito simples, que é, na verdade, simples, porém não é uma coisa banal. Tem que ter planejamento, tem que ter previsibilidade para que a gente consiga entregar e atender às expectativas do nosso paciente. Então, esse caso aqui foi um caso de uma imersão que nós fizemos, né, para já especialistas que queriam fazer protocolo totalmente guiado, né? Então, esse caso, ele é guiado do início ao fim. Então, como é que a gente faz esse guia? Como é que a gente chega a esse ponto? Eu estou mostrando aqui esse ponto, mas a verdade é, a gente faz marcações radiopacas em uma prótese total, convencional. Essa marcação radiopaca pode ser até uma gutta-percha que a gente tem, do tamanho de uma esferazinha pequena. A gente pode colocar também uma flor radiopaca, polimerizar, e o paciente faz essa tomografia com a prótese em boca e faz a tomografia só da prótese, com esses marcadores radiopacos. Daí a gente consegue casar as imagens em qualquer software de planejamento e, através desse casamento de imagens, entre a malha do ST, da tomografia da prótese, juntamente com a tomografia da prótese em boca, né? E fazer essa união que a gente vai conseguir gerar esse guia. Okay? Após a confecção do guia, após todo o planejamento feito, nesse caso aqui, a gente fez no Blue Sky, mas normalmente eu faço no Exoplan, mas esse específico foi no Blue Sky por se tratar de um software gratuito, né, aberto, onde a pessoa só paga para exportar, né? Então, para que os alunos pudessem também fazer o mesmo caso no próprio computador, sem precisar pagar uma licença, a gente optou por fazer no Blue Sky, que é um excelente software também. Tá? Então, o guia fixado em boca, aí o jogo está ganho, porque se você fez todos os passos corretamente, a partir de agora é onde eu lembro do estudo que a gente fez, o experiente ou não experiente, a partir do momento que o guia está fixado, não há diferença significativa. Tá? Tanto faz um recém-implantodontista ou até um estudante de especialização, quanto um experiente, nesse momento já fixado é só fresagem. E a fresagem sem intercorrências, porque eles têm limitadores, foi planejado, então não tem como dar errado. Até tem, né? Mas o normal é não dar errado. Ok? Aqui, instalação do implante. Aqui a visão pós-cirúrgica. Né? Então, essa é a imagem que as pessoas têm vendido hoje. Sem corte, sem dor, sem sutura, né? Se a gente comparar de como eu fazia essa cirurgia quando eu iniciei na implantodontia há 25 anos atrás, eu abria tudo. E sempre era uma aventura, né? Quando eu comecei na implantodontia, já tinha começado a tomografia, mas não estava disponível no meu estado. Então, não tinha tomografia odontológica Conibim para que a gente pudesse fazer um planejamento seguro e assertivo. Então, a gente fazia com a panorâmica e ia para a cirurgia como quem vai para a guerra, com todas as armas do nosso arsenal
de implantodontia. A gente ia para enxerto, para remover bloco e talvez na hora não fazer o implante, fazer o enxerto. E com o advento da cirurgia guiada, a gente pode saber antes de tudo começar se vai precisar fazer enxerto ou não, se vai instalar ou não o implante. Vou fazer também aqui uma ressalva. Vale dizer para aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com a cirurgia guiada, que a cirurgia guiada não é obrigatoriamente uma cirurgia fechada. A cirurgia guiada nada mais é do que um guia que vai posicionar tridimensionalmente o implante dentro de um osso que foi previamente planejado. Em muitos casos, eu abro porque sei que vai fenestrar em algum lugar e eu vou precisar fazer uma reparação com osso liofilizado, com membrana, e já vai, né, preparado, com previsibilidade, né, sabendo que vai ser feito no transcirúrgico. Então, depois que a gente faz a cirurgia, dando torque, que foi o caso aí, deu, os kits de cirurgia guiada hoje, a maioria, ela já vem com as fresas um pouco menores do que no diâmetro, ou seja, ela já faz uma subfresagem. Então, a possibilidade de haver um travamento é muito grande. Tá? Então, a gente sabe que se fizer tudo direitinho, há uma grande chance de travamento. Nesse caso aí, especificamente falando, travou. Então, aqui a gente fez a instalação dos mini pilares, colocamos essa resina flow para ajudar ao scanner a não se perder, né? O scanner, ele tem, os scanners mais antigos, eles têm dificuldades em áreas desdentadas, em áreas de mucosa. Os scanners atuais, eles têm mais familiaridade com isso e mais facilidade em pegar essas imagens. E hoje também os, os impostos, né, os transferentes digitais, que é o equivalente ao transferente da parte analógica, eles têm um formato já desenhado para diminuir as distorções. E eu posso afirmar a vocês que hoje não tem diferença entre a moldagem analógica e o escaneamento intraoral. Pelo menos o que a literatura diz é isso, que o escaneamento com a protocolo no fluxo digital, ele é tão bom ou superior ao convencional, ao analógico. E também partilha das mesmas dificuldades que são todas as dificuldades que a gente enfrenta numa transferência, que é saliva, sangue. Quando se tem a cirurgia guiada, né? Esse caso aqui especificamente, ele foi feito em menos de 24 horas. A gente fez o planejamento em um dia de manhã com os alunos, de tarde a gente imprimiu o guia e fez a cirurgia. No outro dia, antes de chegar à tarde, já estava com a prótese pronta e instalada na paciente. Tá? Então, essa foi uma prótese em PMMA, fresado, tá? E a gente fez uma maquiagem na parte gengival. Esse foi um caso bem bacana. Obviamente que a gente instalou depois uma prótese zircônia nela, mas foi posteriormente. A gente não preferiu
não instalar de imediato, pois quem faz implante sabe que a gente deve ter cuidado, né, e esperar ver se o osso integrou mesmo, se não perdeu nenhum implante, antes de investir em uma prótese mais cara, né, como uma de zircônia, por exemplo. Uhum. Dando continuidade, a gente fez também, né, um uma cirurgia guiada da técnica FACO, que é uma dificuldade muito grande. Por que é que a gente desenvolveu? Eu e o professor Eduardo Mucay, nós desenvolvemos um guia para ser utilizado na técnica FACO. Por que que a gente desenvolveu esse guia? Né? Porque a gente observava que muitos que faziam o credenciamento na técnica FACO, eles não tinham muita familiaridade com o zigoma. Então, eles até colocam o implante, eles sabiam o posicionamento da técnica FACO, sabiam trabalhar com pilar Z, mas eles não conseguiam localizar, na hora da cirurgia, o ponto exato da fixação do implante. Então, essa guiada da técnica FACO veio para facilitar isso, e a gente já fez vários casos e publicou também um artigo sobre isso. Tá? Então, está aí um caso, né, de técnica FACO, guiado, facilita muito. Então, a gente fez esse planejamento no Blue Sky também, tá? E a imagem tomográfica fica mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia de como é a visão do pilar Z, né, fixado no zigomático. Aqui, esse caso aqui, a seguir, foi realizado pelos alunos do mestrado. Foi um caso bem interessante, onde o paciente optou por fazer o zigomático, tá? E aí a gente produziu esse guia. Quem olha esse guia assim já fica meio, né? Muito lugar para. Parece confuso, mas, na verdade, é um guia igual o outro de protocolo, onde a gente tem os orifícios para fixação do pino, né, para fixação do guia através do pino de fixação, e os outros dois, esses superiores, onde vocês podem ver, são os tubos guias para a cirurgia guiada. Tá? A gente produziu eles sem anilha e mais comprido um pouco, porque a broca do pilar Z ela é longa, né? 45 a 50 milímetros, né? Então tá aí o guia fixado, para vocês terem ideia real, é essa a fixação. Quando ele está bem fixado, a gente faz o descolamento, ou seja, ela é guiada, mas ela é aberta, né? A gente abre da técnica específica, preconizada pelo professor Elton Faco, de incisão e sutura, né? De escolamento, para que a gente tenha acesso ao osso zigomático. E aí essa foto foi para mostrar o posicionamento da fresa. Essa outra foi só para mostrar a fresa, a instalação, a broca de instalação, a ponta de instalação aí no implante, sem o guia, só para ver como é que é. Tá? Aqui o caso já com o pilar Z instalado de ambos os lados. Esse aqui é um outro caso
onde a gente aproveitou os implantes que o paciente já tinha para fazer um guia que iria se fixar nos mini pilares que o paciente já tinha. Vocês podem ver aqui novamente os mini pilares já instalados e a gente confeccionou esse guia já de uma outra forma, né? Já pode ser um guia mais slim, que tem onde fixar. Então a gente colocou os copos de cimentação e como uma prótese a gente fixou, aparafusou esse guia do paciente. Ok? Após isso, o processo é basicamente igual, uma foto ilustrativa, e aí um posicionamento bem bacana que a gente consegue com a cirurgia guiada de zigomático, né? Essa técnica é muito menos invasiva. Eu optei por fazer a maioria dos casos com essa técnica, pois me permite instalar implantes convencionais no osso zigomático, e essa técnica, na maioria das vezes, não, 100% dos casos, eles são exteriorizados, ou seja, não invade o seio maxilar. Então, muitas intercorrências e complicações da instalação do zigomático convencional, que tinha como sinusites crônicas agudas, por conta de um implante instalado transsinusal, né, transseio maxilar, a gente eliminou aí com a técnica aí do professor Elton Faco. Gosto muito dessa técnica. Aí, mostrando aí já o outro lado também, a fresagem. Esse kit do Elton Faco, ele é bem bacana, é o kit da Implacil. Ele basicamente tem duas fresas, é uma lança, né? É de dois e já fresa do tamanho do implante. Normalmente, a gente fixa implantes de 15, 13 ou 17. Aí uma outra imagem, né, bem nítida aí, né, do posicionamento do implante, já fixado. Esse aqui é um guia também, que também está bem comumente divulgado aí, né, de guias de redução óssea. Eu, particularmente, tento reduzir o osso o mínimo possível, pois a gente não sabe, né, quando o paciente vai precisar do osso, né? Porque implante ele perde, implante falha, e às vezes a gente pode fazer uma redução que impossibilite, após uma remodelação óssea futura, uma instalação de um novo implante. Mas, só para conhecimento, esse eu vou mostrar aqui um caso, né? Redução óssea é um guia de empilhamento, né? A gente faz 3 guias e pode fazer a prótese já provisória para captura. O sistema da com qualquer sistema de implante, tá? Você pode fazer isso. O sistema da conexão, ele permite fazer a prótese indexada aos mini pilares sem precisar capturar em boca, né? Eu vou mostrar um caso para frente, tá? Então, vou passar o caso aqui é do professor Dr. Denis Regini, foi um aluno de mestrado, muito talentoso, e cedeu para essa imagem para a gente colocar aqui, tá? Foi realizado no codiagnóstico. Para redução óssea, você pode fazer também na maioria dos softwares. Porém, o melhor resultado quem dá é o codiagnóstico. Então,
se posso indicar um para isso, é o codiagnóstico. Tá? Então, seguindo o fluxo do planejamento até a parte cirúrgica. Tá? Então, o paciente tem esses dentes, a gente vai utilizar os dentes para fixar inicialmente um guia. Né? Esse guia só é para fazer a perfuração inicial de fixação dos próximos guias. Tá? Então, a gente fez a perfuração, depois disso, extraiu os dentes, e esses pinos de fixação aí para demonstrar que está delimitado, está demarcado aí. E agora vem o guia propriamente dito para a redução. Então, esse guia vai ficar encaixado exatamente naquela fixação que a gente fez, planejou isso no código diagnóstico. Se vocês observarem aqui, tem um ímã que é para o empilhamento e a fixação dos próximos guias. Então, toda essa superfície será removida para que se coloque um outro guia. Então, após a remoção, essa é a imagem. Agora, a instalação do guia dos implantes, ou seja, ele empilha em cima do guia anterior, né? A gente não tira um guia para colocar o outro, é empilhado. Faz a fixação, a instalação dos implantes, como todos, instalação de mini pilares e fazendo a instalação agora da prótese que estava previamente feita, né? Foi feita impressa. A gente pode fazer isso aí em vários formatos. Nesse caso, foi feito impresso. E também tem os indexadores da posição. E aí, a partir desse momento, se faz a captura dos componentes, né? As úpulas provisórias para manipular. Faz essa captura em boca através desses suportes aí que guiam o posicionamento planejado dessa prótese no diagnóstico. Tá? E com isso a gente consegue reabilitar o paciente de uma forma emocionante. O paciente fica realmente muito feliz e a gente sente que cumpriu a missão, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre um sistema da conexão Sensitive, no qual eu sou embaixador, sou propagador desse sistema por acreditar demais. É um sistema indexado, onde a gente consegue fazer o dente antes mesmo da cirurgia e fazer o dente indexado a um T-Base, que é um componente digital. Eu faço todo o Brasil aí o credenciamento nesse sistema. Tá? Então, antes de fazer esse credenciamento, de começar a fazer, eu resolvi testar e fiz a publicação desse artigo aí, onde eu juntei 10 casos de pessoas, pacientes diferentes, não foi o mesmo paciente, fiz diferentes, onde a gente fazia cirurgia e ia testar a indexação daquele dente já preso no T-Base. Qual é a grande vantagem desse sistema? Você não tem manipulação, nem cimentação, nem captura em boca. Já vem pronto. Está tudo feito antes da cirurgia. Vou mostrar aqui alguns casos. Tá? Então, a gente utiliza para o sensitivo o Exoplan, o Dental CAD, o Expert Guide, que é o sistema utilizado desenvolvido pela Conexão, sistema de prótese e implante, onde tem anilhas indexadas. Então, essas anilhas elas têm uma travinha e na chave de inserção de catraca ela tem os dentes. Então, quando ela
trava, é porque o implante está na posição tridimensional em que vai indexar com o dente, tá? Então, qualquer um desses implantes aí, do sistema conexão, a gente pode utilizar nesse, nesse kit cirúrgico e nesse sistema. Tá? Então, esse aqui é um caso clínico. Esse, esse paciente aí foi um dos primeiros pacientes que eu tive. E, na época, eu coloquei um Artiglass nesse paciente. Só quem é antigo sabe o que é isso. É um cerômero bem antigo, que era um cerômero, mas a marca, o nome ficou famoso e, ao invés de pedir um cerômero, você faz um Artiglass aí para mim. Era assim. E eu fiz esse Artiglass, e esse Artiglass aí durou 20 anos no paciente, tá? Só que ele voltou com o dente fraturado e a gente resolveu fazer uma cirurgia guiada, indexada, com o dente pronto. Esse também fez parte do estudo para a gente testar se ia ser ou não. Então, a gente escolheu aqui um implante Torque de 4 de diâmetro por 11,5 e a gente já sabe também, né, antes dessa cirurgia, que a gente vai usar um T-Base large de 2,5. Ok. Então, a gente fez a extração virtual do dente, passar rapidamente aí, fez o planejamento do guia, fez a indexação, aqui está o guia produzido e o dente já cimentado ao T-Base. Quem faz prótese sabe do que eu estou falando. Tá? Aqui é mais ou menos o fluxo unitário, né? Você tem o implante, você tem o T-Base e você tem o scan body. E após isso, o dente fixado. Transcirúrgico, extração normal, a gente colocou o guia, fez a fresagem, a instalação, a chave indexadora e o posicionamento aí que ficou bem próximo do que realmente foi planejado. Por que bem próximo? Porque toda cirurgia guiada tem um pouco de desvio. Seja de 1 grau, 2, para mesial, para lingual, sempre tem algum desvio. E aí o dente instalado na hora. Obviamente que eu não deixei instalado, era só um teste para ver a indexação, então ele indexou. Deu certo. Olha a imagem radiográfica pós-cirúrgica, né? Fiz o enxerto, odontologia mesmo. Fiz o enxerto, preenchi os gaps, né, com biomaterial, e está aí, o planejado com executado. Aqui é um outro caso, mesma coisa, paciente com fratura, planejamento no Exoplan, instalação virtual, observando se está no osso, se está invadindo os seios, se não está. Essa parte azul indica que ela está toda dentro de osso. E o nosso guia produzido, aqui o caso, uma cerâmica fraturou,
A gente instalou o implante, colocou biomaterial, colocou o provisório indexado. Isso é um provisório só para teste. Logo após isso aí, está aí o resultado final instalado aí. Você pode ver que está até esquemiado um pouco a gengiva, né? É o dente 24, ficou bem aceitável, a coloração, tudo bacana. Esse é o caso de uma amiga, fratura anterior, dentes muito cheio de resina, cheio de reparos. A gente observa uma cor a 3,5, fratura por pino metálico, planejamento igual, vou passar, indexação, cirurgia, instalação, e depois instalação de dente provisório. E aí ela fez umas facetas laminadas, também todas no fluxo digital, e encerrei no tempo. Quero agradecer a vocês a atenção, a oportunidade de estar aqui, agradecer à Faculdade FAIP, a pessoa do professor doutor Marcos Crepaldi e a toda a organização do evento. E dizer que estou muito feliz e lisonjeado de estar podendo participar aqui do evento e dividir com vocês um pouco da minha experiência clínica. Tá? Esse é o meu Instagram, meu contato. Quem quiser buscar alguma informação, falar alguma coisa, sintam-se à vontade, sou bem receptivo, tá? E bom congresso aí para vocês. Se tiver espaço para perguntas ainda, eu sei que atrasou um pouco, se quiser fazer, podem fazer. Tá bom. Paulo, dá uma chamada aqui no Instagram que eu te dou um link aí em todos os artigos, tá? Então, uma boa noite a todos e o meu muito obrigado aí pela atenção.